A terapia ocupacional, como profissão que conhecemos hoje, teve origem nos Estados Unidos. O uso e estudo do lazer, do trabalho, da ocupação, dos exercícios, das artes e artesanatos como forma de tratamento deram as diretrizes dessa profissão, nomeada no século XX. Um passeio histórico poderá proporcionar uma visão das principais ideias que nortearam o uso desses instrumentais. Na Mesopotâmia, compreendia-se que a insanidade mental era causada pelo demônio e revelada através da possessão. A prática terapêutica combinava principalmente os ritos de magia, as orações e as oferendas. Os processos mágicos eram auxiliados pela prática da astrologia, pelos procedimentos oraculares e pela sugestão. Para isto, tornava-se necessário conhecer a história da vida do doente. A cura estava diretamente relacionada com a reconciliação com o mundo. A proposta de reorganização da vida do paciente incluía o trabalho e o lazer como processo semelhante ao que é denominado hoje de reabilitação. Os egípcios também atribuíam os distúrbios mentais aos deuses. Eles atentavam para detalhes do comportamento, sem muitas vezes distinguir entre fato e imaginação. Foi através dessa observação que os egípcios estabeleceram um ambiente muito agradável em seus templos de cura. Os pacientes eram encorajados a se ocuparem com atividades recreativas entre um rito e outro. Não havia distinção entre doença física e mental. Eram oferecidas atividades a todos os doentes com o propósito de manter o ambiente sagrado tranquilo, de maneira a facilitar o culto aos deuses. Excursões sobre o Nilo, concertos, danças, pinturas, desenhos, outras ocupações construtivas. Esses elementos contribuíram para que os historiadores da psiquiatria comparem o tratamento dos egípcios às modernas técnicas de terapia ocupacional. Já os hebreus, apesar da religião monoteísta e da noção de processo psicológico, foram amplamente influenciados pelos babilônicos e egípcios. Se por um lado, eles destituíram os feiticeiros e a magia, por outro acentuaram a ideia de punição como causa dos pecados. A concepção de doença é tratada como castigo por transgressões. O sentimento de culpa que daí advém foi registrado no Talmud, num espaço que o pensamento religioso e psicológico, uma espécie de psicoterapia catártica. Entre todas as atividades utilizadas, a música se sobressaiu, por ter sido considerada capaz de aplacar a dor de um espírito torturado pela culpa. A diversão também era indicada para o tratamento da perturbação mental. Apesar da cura ser atribuída ao divino e a loucura ser considerada uma punição pelos pecados, uma luta entre o bem e o mal, os hebreus já pressupunham uma noção de dinâmica mental. Ao contrário do pensamento dos hebreus, os persas acreditavam que o bem e o mal estavam definitiva e ordenadamente separados. Segundo Zoroastro, seu profeta maior, ninguém pode estar em cima do muro ou dos dois lados. Os conceitos éticos e a magia suplantavam qualquer intervenção médica. Através desses conceitos, os persas passaram para os árabes e seus descendentes as diretrizes para a manutenção da saúde, profilaxia, higiene, pureza da mente e do corpo, boas ações e bons pensamentos. Foram essas três culturas que transmitiram os primeiros passos do desenvolvimento da medicina para os gregos. Nessa mesma época, no Extremo Oriente, os hindus castigados pela pobreza encontravam consolo em uma religião que lhes prometia um destino melhor. A doença era o resultado de um corpo tomado por demônios coléricos. A busca da cura era feita através da renúncia aos prazeres mundanos, da prática da meditação e de exorcismos e magia. O tratamento complementar à meditação era a ocupação com atividades simples do cotidiano. Fazer sua própria comida, tecer seus vestes, cuidar das crianças, dos velhos e dos animais. Reconciliava o doente com o mundo. A ideia de introspecção com a busca de um caminho no universo é grande legado dos hindus para a civilização ocidental.